Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas informações do nosso clube mais amado e mais querido Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Hoje tem Mengão, hein? Hoje tem Mengão, queridão, hoje tem Flamengo. Além desse jogo, tem muita coisa acontecendo. Vou falar sobre esse jogo aqui para vocês, mas temos a situação envolvendo o Wesley, proposta milionária sendo preparada para ser apresentada ao Flamengo, situação envolvendo o Everton Araújo com renovação encaminhada, mas tem clubes querendo levar aí, posso dizer assim, totalmente de graça. Rafinha fala sobre Gabigol e, cara, as palavras do Rafinha foram sensacionais. Marcos Braz, rapaz, basicamente já mandou uma mensagem pro torcedor rubro-negro falando assim, ó, chega, nada de falar em Gabriel Barbosa. Chegada ontem lá em Cuiabá, foi ali realmente perguntado aí, questionado sobre Gabigol, e ele, vou trazer aqui para vocês o que Marcos Braz falou, tá? Mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começa aqui falando aqui sobre a seleção brasileira, porque ontem tivemos aí o nosso Coringa Gerson, né, salvando a derrota da seleção brasileira. Inclusive o André Galvão, ele lá do SBT Esporte, ele mandou tipo um recado pro Dorival Júnior, que ele falou o seguinte: mais um jogador do futebol brasileiro salvou o Dorival. Já foi o Luiz Henrique, o Igor Jesus e hoje foi o Gerson. Será que finalmente o Dorival vai se tocar que não há tanta diferença assim para quem está na Europa? E aí, Gerson, o que vocês acham sobre essas palavras de André Galvão? Sinceramente, fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mas o Gerson ontem marcou um golaço, né? O primeiro dele aí com a amarelinha. Parabéns, o Gerson. Primeiro de muitos, tá? Primeiro de muitos. Hoje tem Flamengo, hoje tem Mengão, queridão. Flamengo e Cuiabá. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E temos uma excelente notícia. Bruno Henrique está liberado para jogar contra o Cuiabá. Bruno Henrique estava suspenso. O Flamengo entrou com um pedido de efeito suspensivo. E o STJD concedeu. E Bruno Henrique está liberado para jogar contra o Cuiabá. Felipe Luiz tem aí inúmeros desfalques, como já trouxe aqui para vocês, né? Nos vídeos anteriores. Felipe Luiz tem inúmeros desfalques para esse jogo. Inclusive o Gabriel está afastado, não viajou. Temos aí os convocados. A data FIFA acabando, mas não dá tempo para jogar. Plata, Varela, Gerson, Léo Ortiz. Temos aí também jogadores que estão lesionados no departamento médico. Matias Vinha, Pedro, Cebolinha, Arrascaeta, Luiz Araújo, o Carlinhos, Dela Cruz. Mano, são inúmeros desfalques que o Flamengo tem. Inúmeros desfalques que o Flamengo tem para esse jogo contra o Cuiabá. Inclusive ontem, de última hora, Davi Luiz também, com mal-estar, ficou de fora. Para esse jogo, o Felipe Luiz deve montar um time aí, eu posso dizer assim, totalmente, né, com mudanças radicais. Eu posso falar assim para vocês, porque o Felipe Luiz está sendo forçado a fazer essas mudanças. Qual o provável time que o Felipe Luiz deve levar a campo? Goleiro Rossi, Fabrício Bruno e Léo Pereira, dupla de zaga. Wesley pela lateral direita, Alexandro pela esquerda. No meio de campo ele deve ir com o Everton Araújo ali, de volante, junto com Eric Pulgar ou Alan, porque o Eric Pulgar foi relacionado, mas ficou de fora por conta de uma lesão muscular na última quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Está recuperado, mas ainda não é garantido como titular. Então o Alan deve fazer ali a meiuca junto com o Everton Araújo. Mais à frente, o Alcaraz, que não temos a Arrascaeta, deve ir para o jogo, Alcaraz. E o trio de ataque será formado por Matheus Gonçalves, Michael e agora Bruno Henrique, né, que está liberado. Bruno Henrique vai para o jogo. Esse é o provável time que o Felipe Luiz deve levar a campo. Esse jogo não terá transmissão em TV aberta, apenas em canais de TV por assinatura, que é os canais Premier, que faz parte aí
do Grupo Globo. Se falando sobre Gabigol afastado, o Rafinha, ele concedeu uma entrevista, rapaz, e ele falou sobre a situação do Gabigol, lá no podcast do Denilson, e ele falou o seguinte, olha só: fiquei triste com o que aconteceu, de como ele reagiu depois do jogo. Tenho um carinho enorme, mas não pode sair pela porta do fundo. O que ele fez pelo Flamengo e sair assim é chato para o clube, é chato para ele. Mano, é inacreditável, mano. Inacreditável, mas vamos ver o que deve acontecer. Ontem, na chegada da delegação do Flamengo em Cuiabá, em frente ao hotel, o Marcos Braz atendeu ali um grupo de torcedores e ele foi questionado sobre Gabigol. E ele respondeu apenas mandou uma mensagem assim: não se fala em Gabigol. Porque o que ele falou? Olha só, tem mais 27 jogadores do Flamengo aí. E basicamente não se fala em Gabriel Barbosa. Então, não sei o que deve acontecer daqui pra frente, mas vamos ver aí, torcer, né, para que dê tudo certo, Gabigol possa encerrar seu ciclo com o Flamengo, que já está basicamente encerrado, e saia aí tranquilo do Flamengo. Boa sorte para ele e boa sorte também para o nosso Mengão queridão, é claro, né, gente? Bom, falar agora sobre Everton Araújo. O Flamengo ontem encaminhou a renovação de Everton Araújo, mas antes do Flamengo, dessa reunião, o Flamengo recebeu sinalização de dois clubes da Alemanha, o Borussia Dortmund e o Bayer Leverkusen, que sinalizaram ao Flamengo que estariam dispostos a comprar Everton Araújo pelo valor da multa rescisória do contrato atual. E qual o valor da multa rescisória do contrato atual? 40 milhões de reais. 40 milhões de reais. Lembrando que o Flamengo tem uma negociação encaminhada, muito bem encaminhada, quase fechada a 100%, né? Falta só a assinatura das minutas para poder assinar o novo contrato de Everton Araújo e Flamengo até o final de 2028, com a valorização salarial e também com uma multa que será aplicada, não será mais de 40 milhões de reais. Vai para os 40, 50 milhões de euros. Aí sim, Flamengo se blindando. Eu botaria logo para 100 milhões de euros. Assim como é a multa de Wesley. 100 milhões de euros é a multa de Wesley. Então, eu basicamente, 100 não, né? 200, né? 200 milhões de euros a multa de Wesley. Então, eu basicamente faria isso aí. De 100 milhões de euros para lá, aplicaria essa multa rescisória de Everton Araújo. Ah, não é que vai vender, mas também é uma forma do Flamengo se blindar desses olhares desses clubes aí. Além do Bayer Leverkusen e o Borussia Dortmund da Alemanha, também o Atlético de Madrid da Espanha também tem interesse na contratação do garoto, beleza? Falando agora sobre o Wesley, rapaz, ontem o segundo jornalista Júlio Miganeto trouxe a informação de que Barcelona prepara a proposta para contratar o lateral Wesley, destaque do Flamengo na reta final da temporada. O clube espanhol ofertou o valor de 22 milhões de euros, aproximadamente 134 milhões de reais, na cotação atual. O cria do Ninho chegou a receber proposta da Itália em meado deste ano, porém a negociação não avançou. 134 milhões de reais. Você venderia o Wesley, você sendo a diretoria do Flamengo? Vale só lembrar aqui uma coisa aqui, gente, que é o seguinte, tá? Existe olhares, existe propostas sendo elaboradas, mas nada será concretizado, nada, nem saída e nem chegada de jogadores antes do dia 9 de dezembro, quando acontece a eleição presidencial, porque o Rodolfo Landim não vai fechar um negócio se ele não tem garantia que vai continuar no Flamengo, que caso o Rodrigo Duche vença, o Rodolfo Landim continua. Então eles não vão fechar um negócio caso ele não vão continuar. Então isso só deve acontecer mesmo para valer, tanto saída como chegada de jogadores, a partir do dia 9 de dezembro. Mas em relação ao Wesley, 130 a 134 milhões de reais. Você venderia o Wesley agora na próxima janela de transferências? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando que a multa rescisória é de 200 milhões de euros, mais de 1 bilhão de reais. Essa é a verdade. Então vamos ver o que deve acontecer. Vou seguir focado com tudo. É claro, daqui a pouco tem Mengão queridão, 19 horas, horário em Brasília, 7 horas da noite. Fica ligadinho, Flamengo e Cuiabá. Valeu, nação, tamo junto. Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.